Bom dia, muito bom dia. Estamos aqui juntas, ao vivo. Mais um dia com o nosso devocional, mais um dia com a nossa leitura. Estamos já avançando bastante, já passamos da metade do livro. Bom dia, Roseli, shalom. Estamos já indo para o capítulo 11 do nosso livro, Mesmo com Medo Haja. Gente, eu não sei você, mas quando a gente começa a fazer uma leitura de livro aqui, a gente começa a falar a mesma língua, né? Já chegou tempos, eu não sei, que a gente fala algo aqui, aí a gente chega no culto e fala mais ou menos tudo que a gente falou aqui pela manhã. É isso que está acontecendo, essa sincronia, né? Glória a Jesus, isso quer dizer que a gente está focada, está ligada no reino. Aí fica todo mundo falando a mesma língua. Bom dia, Mary, bom dia. Uma ótima semana, Roseli, para nós. Que seja uma semana de vitória, de milagres. Ó, para vocês terem noção disso que eu tô falando, ontem eu fui ao culto, ontem era culto de Santa Ceia aqui na igreja que eu estou frequentando, né? Ao qual eu faço parte, além do véu, Santo André. E o pastor está trazendo um tema, né, da série Conquistando pela Fé. Nós estamos no ano do favor de Deus, esse é o tema que a igreja carrega. E aí ele conta a história de Abraão, aí ele conta a história de Isaac, aí fala da promessa de Abraão, que Abraão conseguiu esperar, né? O tempo da espera, ele aguardou, ele não, né, de modo algum desistiu da promessa. Isaac também souberam, os dois, ambos souberam esperar o tempo da promessa se cumprir. O que ele falava ontem no culto? Que durante esse processo da espera é necessário a gente tratar alguma coisa, né? E pedir para que a gente tratasse o medo durante. Uma das coisas é o medo. Deixa eu ver o que a Roseli está falando. Eu quero pedir uma oração para um amigo que está internado com meningite. O nome dele é Ricardo. Amém, Roseli. Vamos marcar aí o nome dele, Ricardo. Vamos estar intercedendo. Nós sabemos que o Senhor é o médico dos médicos. Nós sabemos que ele vai intervir. Vamos apresentar em oração para que o Espírito Santo visite ele neste local, nessa UTI, neste hospital. E faça o impossível, que a vida dele seja um testemunho vivo. Em nome de Jesus, eu declaro a cura, a restauração na saúde, para a honra e glória do nome de Jesus. Eu o apresentarei, amém? Bom dia, mãezinha, bom dia, pastora Giane. E eu quero trazer para vocês, ontem a mensagem era essa, falando do tempo de espera, falando da promessa que Abraão e Isaac tiveram, né? E como eles souberam esperar desse tempo. Mas durante o tempo de espera é necessário nós vencermos o nosso medo. É por isso que tem um tempo para se alinhar até a promessa chegar, né? Conquistadores vencem sempre seu medo. Sempre aquela pessoa que tem um testemunho é porque ela rompeu e venceu o medo. E olha que interessante. Ele traz um capítulo. Eu quero ler rapidinho, gente. Gênesis 12. Olha só. Olha só como tem tudo a ver. A gente fala de um culto e depois a gente vem da nossa leitura e fala a mesma coisa. Eu quero aproveitar e deixar como devocional para você ter um entendimento, né? Olha só, Gênesis capítulo 12, versículo 11 diz assim, ó. Deixa eu ver aqui. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher, ora, bem sei que você é uma mulher muito bonita. Os egípcios, quando virem você, vão dizer, essa é a mulher dele. Então eles vão me matar, deixando você com vida. Diga, pois, que você é minha irmã, para que tratem bem por sua causa, e por amor a você me conservem a vida. Você sabe dessa passagem, né? Você já leu. Deixa eu só trazer um louvorzinho aqui para nós. E fala sobre o medo. Ele teve medo e por isso ele falou, vou falar que você é minha irmã. E olha lá em Gênesis 26 o que acontece com Isaac, gente. Olha lá em 26, versículo 7. Olha o que acontece com Isaac. Quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito da sua mulher, ele disse, é minha irmã. Ele tinha medo de dizer, é minha mulher, porque pensava assim, os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita.
Olha só, eu não quero falar só de maldição hereditária, eu quero falar de ciclos repetitivos que foi acompanhando essa geração também, que são falta de posicionamento no emocional, por conta do medo. O medo que estava em Abraão persistiu esse medo em Isaac. E eles mentiram da mesma forma, também com o relacionamento da mulher. Olha só, gente. Então, que no nome de Jesus, esse ciclo vai ser quebrado sobre a sua vida. Eu não sei qual é o ciclo de medo que você tem, aquilo que tem tentado te paralisar, mas em nome de Jesus eu profetizo. Esse padrão não vai se repetir mais na sua jornada, na sua vida, no seu legado, através de você. Ciclos não vão se repetirem. Em nome de Jesus. Eu até marquei aqui, ó. Quebre ciclos e para de andar em círculos. Quebre ciclos e pare de andar em círculos. Olha lá. Cuidado para que a memória do medo não fale mais alto do que a voz da promessa. A voz da promessa estava lá sobre a vida de Abraão e de Isaac. E a voz da promessa não falou mais alto que o medo que eles esperaram. Eles persistiram, né, para continuar ali na promessa. Porém, né, eles tinham essa limitação do medo. O medo acompanhava. Olha, declare em nome de Jesus que os medos vão ser quebrados. Ciclos do medo vai ser quebrado. Então, declare sobre a sua vida. Todo ciclo geracional que vem lá dos antepassados a respeito de medo está quebrado na manhã de hoje, em nome de Jesus. Declare sobre a sua vida. Declare sobre a sua vida. É isso que eu gostaria de deixar, né, para você nesse dia, como devocional. Para alinhar tudo que a gente está lendo aqui, tudo que a gente leu, tudo que a gente viu, a gente vai alinhar agora com esse tema aí do medo. E ontem eu falei, meu Deus, ele tinha tantos versículos para falar, mas ele trouxe em ênfase, né, o medo, que é o que a gente está tratando aqui. E são sentimentos que tentam nos paralisar, são espírito, né? A gente aprendeu aqui, tem aprendido todo dia. Shalom para vocês que entraram, a gente só deu, né, uma abertura aqui falando sobre a vida de Isaac e a vida de Abraão, que eles refletiram o mesmo tipo de medo e que esse ciclo, em nome de Jesus, vai ser quebrado na minha e na sua vida. Amém? Vamos orar para a gente entrar no capítulo 11, então? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito, pelas tuas maravilhas, pela tua misericórdia, que nos colocou de pé nessa manhã. Ah, Espírito Santo, Tu és maravilhoso, Tu és bendito, nós consagramos a Ti essa manhã, essa semana, nós consagramos essa leitura, consagramos a nossa vida, Pai. Se há algum ciclo de medo sobre a nossa vida, nós profetizamos, Pai, na nossa geração, que o Senhor vai fazer em nós e através de nós. Que o verdadeiro amor lança fora todo o medo da nossa vida e que haja um romper sobrenatural, que esse ano de 2026 nós venhamos romper a cada ciclo, Pai, para que o Seu nome seja glorificado e seja exaltado. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui. Venha, Senhor, faça morada em nosso interior, Pai. O Senhor tem liberdade de ministrar o nosso espírito. Traga a sua revelação dessa manhã. Em nome de Jesus. Amém, amém. Gente, hoje o computador parou e vai sem louvor mesmo. Eu acho que acabou a bateria, mas vamos aqui, vamos continuar para a gente não perder tempo. Gente, nós paramos então aqui no capítulo 11, mas nós não lemos nessa página anterior aqui, da página 137. Vamos ler junto? Fazendo acrobacias mesmo com medo. Quando eu tinha 11 anos e estava na 5ª série, recebemos um aviso na escola de que os testes para animadores de torcida do ensino médio seriam realizados em breve. Eu havia aguardado esse dia por muito tempo. Treinei muitas acrobacias para estar pronta para os testes, mas não tinha certeza do que esperar ou do que era necessário. No primeiro dia de testes foi quando o medo bateu. Gente, já aconteceu isso com você? Você pede uma oportunidade, na hora que a oportunidade chega, opa, que medo. Ai, acho que eu não vou mais. Ai, acho que eu não quero. Ai, é assim, é isso, olha a guerra. Eu descobri que estaria competindo não apenas com 10 ou com 15 garotas da minha turma, mas também contra garotas da 6ª e da 7ª séries que já estavam na equipe. Também eu descobri que os colchões para as acrobacias não eram os mesmos que eu estava acostumada
e que ninguém me ajudaria se eu tivesse problema com os exercícios. O treinador precisava avaliar nossas habilidades, mas nos disse que se não conseguíamos fazer nenhuma acrobacia, deveríamos simplesmente ficar sentadas. Então, eu fiquei nas arquibancadas. Quando meu pai foi me buscar depois, entrei no carro e comecei a chorar. Ele me perguntou o que havia de errado. Então, eu respondi: eu não fiz as acrobacias. Estava com medo demais de cair e me machucar. Ele me encorajou e me lembrou que eu tinha mais 2 noites para fazer isso. Mas disse que precisávamos orar contra o medo. Olha, a oração é a chave de tudo, gente. Também me perguntou se isso era tudo o que me preocupava. Então respondi: eu também tive medo de ficar constrangida se caísse na frente das meninas mais velhas e do treinador. Olha o medo de agradar a todos, né? Olha o medo de ser, de que as pessoas precisam reconhecê-la. Olha esse medo. 2 tipos de medos tem aqui. Ele me disse: às vezes temos de fazer as coisas mesmo com medo. Oramos o caminho de casa e comecei a me sentir melhor, mas ainda estava nervosa. Na noite seguinte, quando meu pai foi me buscar no final dos testes, saí correndo, saltei nos braços e abracei com força. Eu consegui, mesmo com medo, como você disse, e como nós oramos. E eu me saí muito bem. Entrei para a equipe, mas a lição mais importante que eu aprendi foi que às vezes temos simplesmente de fazer as coisas mesmo com medo. Sofia, olha que lindo, gente, esse testemunho. É um testemunho que ela rompeu o medo, né? Quando nós fazemos a oração, o Espírito Santo de Deus, ele nos traz a paz para tomar essa iniciativa, mas ele precisa da ação, né? Oração. A oração sem ação, ela não faz sentido, né? Então, a oração, ela tranquiliza, traz ousadia para que a gente rompa. Olha que lindo isso. Então, foram 2 medos aí que foram superados, né? O medo de agradar a todos, o medo de não ser aceita, o medo do que as pessoas iam achar, iam rir da cara dela se ela errasse, e o medo, né, da oportunidade que veio até ela, e ela sabia que aquela oportunidade não poderia passar. Quantas oportunidades chegam na nossa vida e a gente deixa passar? E aí, às vezes, a gente vê pessoas indo lá: puxa, como eu queria ser assim. Não se limite, esse ano é o ano do seu romper, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá no capítulo 11, página 137. Recusa-se a lamentar o passado ou temer o futuro. Gente, deixa o passado para trás. Não fique se lamentando. Deixa de mimimi. O que passou, passou. O nosso propósito está lá na frente. Não tenha medo. O que ele fala aqui? Não teme o futuro. O futuro está nas mãos de Deus. O Senhor já escreveu todo o seu futuro. Se alinhe a Ele, se alinhe na comunhão, na intimidade, que você vai entender tudo. Nós sempre falamos aqui, até nos momentos de dificuldades, né, em tudo que nós passamos, tem o propósito de Deus para nos ensinar, para nos fortalecer. Então, não perca a rota, amém? Deixe o passado para trás e não tenha medo do futuro. Vamos avançar, porque o futuro a Deus pertence. Se nós estamos conectados com o Pai, nós vamos avançar. Bom dia para quem entrou, o Éder, o Marcelo, bom dia, muito shalom. Vamos lá, Lucas 24:38, os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras diretamente diante de ti. Quando Moisés perguntou qual era o nome de Deus, ele respondeu: eu sou o que sou. Êxodo 3:14. Quando os discípulos estavam em um barco com Jesus durante uma tempestade e sentiram medo, o mestre lhe respondeu dizendo: coragem, eu sou, pare de ter medo. Olha lá, gente, Mateus capítulo 14, versículo 27. Raquelzinha, lembre-se da mulher de Ló e não olhe para trás. Isso aí. Deixa pra lá, não olhe para trás, não viva do passado, o passado foi experiências, né? Shalom, bom dia, olha lá, então falando mais uma vez, olha quantos versículos, gente, que o Espírito Santo nos encoraja, o grande eu sou está com você, como eu contei aqui, falando ontem da ministração do meu pastor, né? Abraão teve medo e falou que Sara era sua irmã, Isaac repetiu, teve medo e falou que Rebeca era sua irmã. Para que temer se eles sabiam que Deus estava com eles? É essa a mensagem. Porque todo esse temor, se Deus pediu para eles estarem naquele lugar, sai da sua terra, da sua parentela e vá.
Isaac também, chega lá na cidade de Gerar, permaneça, que ali você vai prosperar. Por que eles estavam com medo se Deus estava com eles? Então não tenha medo, se Deus mandou você ir, se Deus mandou você permanecer, se você está ouvindo a voz de Deus, não temas, não temas. Isso está falando aqui, ó, o tempo inteiro. Quando o discípulo estava em um barco com Jesus, estava com Jesus durante uma tempestade, se sentiram medo. E o mestre respondeu dizendo, coragem, eu sou, pare de ter medo, grande eu sou, está conosco. Uau, que revelação, Pai, que revelação. Não tenha medo, se você está alinhado, se você está posicionado, se foi Deus que te mandou, haja sem medo. Não vai fazer igual Isaac e Abraão e vai aí se embaraçar na mentira. Ah, não, vamos falar que é isso porque... Não deixe os pensamentos sabotadores, não deixe a circunstância te fragilizar, não deixe nada roubar a sua identidade de ser verdadeiro em Cristo Jesus. Amém? Hoje nós aprendemos, olha que chave, que coisa, gente. Tudo faz sentido, tudo tem um alinhamento. Desde o culto de ontem, o Espírito Santo vem ministrando isso comigo. Olha lá, Deus está presente no momento, Ele está presente hoje. Não se refere a si mesmo como eu fui ou eu serei, mas como eu sou. Ele é onipresente, o que significa que está presente o tempo todo, em todos os lugares. Se vivermos lamentando o passado ou temendo o futuro, perderemos o que Deus tem para nós hoje. E é isso. Ansiedade e depressão. Gente, são duas palavras e dois sentimentos que nos paralisam, né? A ansiedade é o futuro. É você estar pensando lá como vai ser, eu não vou dar conta, eu vou ter medo. Olha só. E a depressão é o que passou. Ai, nossa, não devia ter feito isso. Por causa daquilo eu tô me sentindo assim. Se você carregar esse peso, você vai se martirizando cada vez mais. E aí você deixa de viver o hoje. E o Deus, nosso Deus, Ele é onipresente, Ele está aqui hoje. Viva um dia de cada vez. Nós lemos isso aqui em algum capítulo aqui que eu não me lembro. Dá um passo de cada vez. Se permita isso, para que você venha permanecer e perseverar até o final do ano de 2026, em nome de Jesus. Não deixa a ansiedade, não deixa o medo, né? Não deixa a tristeza te pegar, te paralisar. Esses são sentimentos da nossa alma. E eu vou falar essa semana sobre alma e espírito. Fica ligadinho aqui no meu Instagram, gente. Eu vou falar sobre alma e espírito. Essa semana nós estamos no mês aí, né, da mentalidade, da cura da mentalidade. Nós estamos no mês da saúde mental. E eu quero trazer isso para vocês. E eu quero trazer também coisas que eu enfrentei, né, dores que eu passei no meu emocional. E eu batalhei debaixo de oração, posicionamento, enfim. E eu tô aqui hoje para poder testemunhar. Eu quero que vocês estejam engajados comigo, compartilhem. Compartilhem com pessoas que precisam. Gente, tem pessoas que estão no escuro, sabe? Cegas, surdas e mudas. E às vezes não tem ninguém para falar. Deus quer usar a minha e a sua vida. Fique atenta. Nós não podemos ficar dispersos nesse ano de 2026, porque o Senhor vai nos usar como nunca antes. Nós estamos na reta final da volta de Cristo e nós não temos mais tempo. E o nosso ID tem que ser acelerado. Nós temos que cumprir o ID acelerado. Foi por isso que eu reformulei a minha página no Instagram e eu vou estar trabalhando, porque tem que ter um significado ainda mais profundo, né? Nós estamos aqui todos os dias fazendo a nossa leitura, fazendo o nosso devocional, mas não é só isso que o Senhor tem. O Senhor tem mais profundezas, o Senhor precisa encontrar mais corações, o Senhor precisa curar mais pessoas. Enquanto essa ferramenta estiver disponível, que é a rede social, nós precisamos fazer o que tem que ser feito, né? Porque a gente sabe que as perseguições vão vir e a gente vai chegar em um tempo, isso é Bíblia, gente, que a gente não vai ter mais esse acesso. Mas enquanto a gente tem, louvado seja Deus, dá glória a Deus, gente, pelo acesso, pela internet, pelo Instagram, porque a gente pode estar aqui junto, né? Dá glória a Deus e vamos desfrutar desse tempo, amém? Olha lá, então falamos aqui, se vivermos lamentando do passado, temendo o futuro, nós perderemos o que Deus tem para nós hoje. O maior momento da vida é o presente. Viva de modo pleno, estando presente no presente. Se você deixar o futuro e o passado, né, trazer bloqueios na sua mente, você deixa de desfrutar o presente. E isso é estratégia de Satanás, gente. Isso é estratégia dele. Encher a sua mente, lembra que tudo começa aqui?
Ele quer encher a sua mente para que você fique aí com uma canseira física, emocional, espiritual e não desfruta do presente. Entenda, isso é contra-ataque, que nós precisamos bater em retirada em nome de Jesus. O amanhã, o depois de amanhã, o mês que vem, como eu vou pagar, como que vai ser, pertence ao Senhor. Viva hoje, agradeça hoje, seja grato hoje. Fala, Senhor, eu quero descansar na tua presença. Me traz paz, segurança, para mim viver um dia de cada vez. Para que eu viva um dia de cada vez. Olha lá, página 138. Todos nós cometemos erros no passado e cometeremos mais erros no futuro. Todos nós sofremos de injustiças e muito provavelmente sofreremos injustiças em algum momento amanhã. Mas passar o hoje se preocupando e se afligindo com essas coisas é perda de tempo. Hoje nós podemos pedir a Deus para pegar o nosso passado e rasgá-lo, dizendo, recicle-o e o transforme em algo bom. As pessoas inventaram muitos métodos para reciclar lixo e transformá-lo em coisas utilizáveis, né? Por isso que o recicle na nossa vida vem o ressignificar. Ressignificar é você entender que aquilo te machucou, aquilo te frustrou, mas você teve um crescimento. Embora foi através das dores, às vezes te levou para mais perto de Cristo, às vezes naquela circunstância você orou mais. Tudo tem um lado positivo. Em toda circunstância tem um lado positivo. E aí ele traz aqui, né, sobre a reciclagem de um lixo, né? Tudo é reaproveitado. Os criadores dessa ideia provavelmente admiraram a si mesmo por serem tão criativos, mas Deus tem reciclado o lixo desde o princípio dos tempos. Ele pega os pedaços quebrados do nosso coração e os transforma em algo útil. Oh, glória a Deus! Isso só Ele pode fazer, né, gente? Que lindo! O apóstolo Paulo disse que Deus escolhe as coisas loucas, fracas e desprezadas do mundo para serem usadas no reino de Deus. Ele fez isso para que nenhum ser humano possa se vangloriar na sua presença. Essa passagem é linda, maravilhosa. E se você não leu, está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, do versículo 26 ao 31. É isso que Deus faz. E é por isso que eu estou aqui, gente. A improvável. Deus escolheu as loucas, as fracas, as desprezadas para serem usadas no reino de Deus. Eis-me aqui. Foi assim que Ele nos escolheu. Quando eu me tornei uma jovem adulta, estava destruída em todos os aspectos. Meu coração estava partido, minha alma estava ferida. Minha autoimagem era muito negativa e eu não sentia confiança verdadeira. Alguma coisa em mim, que agora sei que era Deus, sussurrava minha alma que eu podia fazer algo grande. Mas aquilo parecia tão impossível que a minha mente guerreava contra qualquer pensamento desse tipo. Olha só a guerra, gente, da alma contra o espírito. Além disso, Satanás plantava continuamente... Vou só grifar aqui, gente. Além disso, Satanás plantava continuamente em minha mente a falsa ideia de que eu era um lixo inútil. Ele me dizia que eu sempre teria de me contentar com coisas inferiores por estar estragada, devido ao abuso que eu havia sofrido. Felizmente, quanto mais eu conhecia Deus através da sua palavra, e quanto mais eu via trabalhar em minha vida, mais percebia que Satanás é um mentiroso e que eu não tinha de basear minha vida presente lá no passado. Então, todas as vezes que vier um pensamento, gente, negativo do seu passado, tenha certeza que é o diabo. Tenha certeza. Então já, cai por terra agora em nome de Jesus, já repreende, já reformula, ressignifica o seu pensamento, porque ele é um mentiroso. As coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. O velho homem morreu lá naquela água do batismo e nasceu um novo homem, uma nova história. Então não deixe o inimigo lançar pensamentos sabotadores na sua mente, trazendo a realidade do seu passado, que já passou, tentando interferir para que você não viva o futuro. Amém? O mesmo é verdade com relação a você. A sua história não é o seu destino. Eu não sei qual a sua história, o que você está enfrentando, o desafio desse momento. Mas isso não é o seu destino. É só um momento, é só um processo. O seu destino, a Bíblia fala, para aqueles que estão aliançados com o Pai, é um destino de vitória, de abundância. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Como esse versículo afirma, Deus fala claro sobre a necessidade de abandonar o passado e desfrutar a vida que Ele tem para você agora.
Não vos lembrei das coisas passadas, nem considerei as antigas. Eis que faço coisa nova, que está saindo à luz. Porventura não percebeis? Eis que porém um caminho no deserto e os rios no ermos. Está lá em Isaías 43, versículo 18 e 19. Leia lá. Quando o passado vier querer te acusar, leia, baseia-se nesse versículo aqui para que ele venha cair por terra. Ainda me lembro do quanto essa passagem da Bíblia me deixou alegre quando eu a descobri. Ela traz esperança para todo aquele que precisa de um novo começo. A promessa de Deus é que quando recebemos a Cristo e vivemos nele, as coisas velhas passam e tudo se torna inteiramente novo. Está lá em 2 Coríntios 5,17. Viver lamentando ontem indica que não acreditamos que Deus é grande bastante para cuidar do nosso passado e nos dar um novo começo. Mas Ele é. Não consigo resistir à oportunidade de compartilhar com você alguns versículos que incluem essa promessa. Lamentações, capítulo 3, versículo 22 a 23. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. E é pela graça que nós somos alcançados, pela misericórdia que vem todas as manhãs, né? E pelas misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Que lindo esse versículo. Filipenses 3, do 13 ao 14. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que as diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberania e vocação de Deus em Cristo Jesus. Outro versículo, Isaías 65, 17. Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança de coisas passadas, jamais haverá memórias. Deixa o passado para trás de uma vez por todas. Vamos viver esse ano de 2026 sem bagagens antigas, sabe? Você tá numa nova estação, você tá carregando blusa de fio, casaco, isso daí tá causando peso, tá pesado demais, gente. Nós precisamos ter esse discernimento que nós estamos numa estação nova, um ano novo, e a gente vai deixar essa bagagem para lá. Nós estamos no verão, então vamos entrar com leveza, vamos deixar aí os gorros, os casacos, tudo isso que tem causado peso. O que é gorro, o que é casaco? As marcas do passado, pensamentos que estão tentando destruir o nosso futuro, o nosso presente. Vivo hoje, olha só. Nem tudo em nossa vida muda instantaneamente quando recebemos a Cristo. Nossa aparência não muda e nem todas as circunstâncias melhoram de imediato, mas a possibilidade de mudança é uma promessa que temos da parte de Deus. Gosto de dizer que Deus faz de nós uma nova argila espiritual e, se permitirmos, Ele nos moldará a sua imagem. Essa passagem está lá em Romanos 8, 29. Imagine que mudanças tremendas sermos transformados do que um dia fomos em como Jesus é. Ora, essa é uma transformação incrível, gente, que transformação. Se permita ser moldado, como se nós fôssemos uma argila no sentido espiritual, e o Espírito Santo vai ali, né, moldar, a fazer nós a imagem dele. Já pensou nós chegarmos à imagem de Cristo, as pessoas possam refletir? Sabe, as suas atitudes, o seu comportamento condiz com quem Cristo é, e as pessoas, nossa, você é diferente. Principalmente para aquelas pessoas que não te conhecem. Você tem um brilho diferente, você tem um comportamento diferente, você fala palavras diferentes. É isso que nós temos que carregar. Para cumprir o ID, é isso, porque cumprir o ID, gente, não é só pregar a Bíblia e falar de Jesus, nós temos que ser o ID. Nós temos que ser essa referência. A nossa vida precisa testemunhar. É para isso que nós estamos aqui. Né, para fazer a diferença, porque tem muitas pessoas que só estão na igreja, gente, só frequentam, são frequentadores de igreja, né? Elas vão, bate o cartão no domingo, vão, bate o cartão lá no meio da semana, mas elas não condizem aquilo que elas estão buscando. Elas não refletem Cristo nas suas atitudes, no seu comportamento, mas eu e você não. Nós estamos aqui todos os dias aprendendo que a nossa limitação da mente às vezes deixa, né, fazer com que impeça a gente de cumprir o nosso chamado, os pensamentos sabotadores, o passado, o futuro. Todos os dias nós temos algo a aprender aqui com o Espírito Santo, para que a gente se torne diferente, a gente anda na contramão do mundo. Amém? Que lindo! Marca aí, paramos aqui, ó, o poder da esperança, tá? Então amanhã nós entraremos aqui, ó, no poder da esperança. Gente, fica ligadinho.
porque grandes coisas virão, grandes coisas o Senhor fará através da minha vida, através da sua vida. É por isso que o Senhor tem nos alinhado aqui com a leitura desse livro, porque eu não tenho dúvidas que esse ano o Senhor vai fazer em nós e através de nós. E as pessoas vão ver, né? E as pessoas não vão entender nada, mas eu e você tem a noção de que às vezes um simples livro nos ensinou tanto e trouxe um romper sobre o medo, e a gente vai, né, desmistificando tantas coisas na área da nossa vida. Então, que você seja abençoado. Gente, não tem louvorzinho para nós orar, mas nós vamos orar, encerrar a nossa live. Amém? Eu creio que você recebeu essa live aí. O Espírito Santo ministrou sobre o seu coração, assim como ele falou comigo, né? Ontem à noite eu fiquei digerindo toda essa informação na pregação, no medo, desde lá de Abraão, desde Isaac, o medo tem perseguido, e as pessoas, mesmo que carregam a promessa, elas residem ali com medo, e o tempo da promessa se cumprir é o tempo do Senhor tratar o medo, né? É no tempo de espera que o Senhor trata o seu medo, trata as suas inseguranças. Gente, como o Espírito Santo tem confirmado a cada passo que nós temos dado. Vamos orar, vamos agradecer esse devocional, e amanhã tem mais. Amanhã eu te espero às 6:30 da manhã. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, nós te damos graças, Senhor, por essa palavra bendita e maravilhosa que o Senhor falou ao nosso espírito. Obrigado por nos fortalecer, corpo, alma e espírito. Obrigado por essa injeção de ânimo de todas as manhãs. Ah, Espírito Santo, se não fosse a tua palavra que transforma, a tua palavra que cura, a tua palavra que traz ousadia para que a gente venha cumprir o resto da semana. Obrigado, Senhor, por esse alimento diário, Pai, no nosso espírito. Obrigado, Senhor, por nos impulsionar. Obrigado por nos encorajar a cumprir o ID, a cumprir o nosso real propósito. Pai, tira de nós toda limitação, toda barreira, Pai. Nós profetizamos uma semana de milagres, uma semana de vitória para a honra e glória do seu santo nome. Amém. 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 Que Deus abençoe. Fiquem com Deus. Eu espero vocês então amanhã às 6:30 da manhã. Para você que ainda tem um tempinho, continua o seu devocional, porque nós falamos tanta coisa hoje. Pega aí seu bloquinho, a sua caneta, escreve. Compartilha algo aí no Instagram, algo que a gente vai alcançar outras pessoas, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Até amanhã, então. Eu espero vocês às 6:30.